Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Hoje pela manhã, nós falamos sobre oração. E nós falamos sobre aquela oração que Deus não ouve, aquela oração a qual não traz contentamento a Deus. E hoje nós vamos falar agora à noite da oração ensinada por Jesus, a oração do Pai Nosso. Nós estamos no nosso tema, como Cristo, e nós estamos vendo como Cristo trata a oração. E nós então estamos olhando para aquilo que Cristo ensinou sobre oração. E sabe que falar da oração do Pai Nosso é algo muito, eu diria, difícil. Difícil porque a oração do Pai Nosso, ela é uma oração extraordinária. E somente Jesus poderia ter ensinado essa oração. Somente aquele que é o próprio Deus. Porque ela tem em cada palavra revelações profundas. Tanto que já se escreveram diversos livros sobre a oração do Pai Nosso. E você talvez já tenha lido alguns destes livros. E você pode olhar a oração do Pai Nosso e ler esta oração a partir de algo muito pessoal. Mas você também pode olhar para essa oração e dar uma olhada e ver o que Jesus ensina da vida como sociedade através dessa oração. Nessa oração nós aprendemos como nos relacionarmos com Deus, como nos relacionarmos com o próximo. Enfim, há muito para se dizer dessa oração. E eu não conseguiria fazer isso em um domingo como este, 40 minutos. Aí, possivelmente, nós teríamos que abrir uma série, né? A oração do Pai Nosso, fazer um mês, e eu acho que ainda seria pouco, se nós quiséssemos aprofundar dentro desta oração. Então, nós vamos olhar para esta oração, e vamos tentar compreendê-la, dividindo ela em 3 partes nesta noite. Esta oração, chamada oração do Pai Nosso, ela é muito conhecida, e não só por nós evangélicos, ela é conhecida pelos católicos, ela é conhecida pelos umbandistas, kardecistas. Essa oração, ela é feita em vários lugares, em terreiros, em igrejas, em lares, cemitérios. Mas ela é feita muitas vezes, eu diria talvez na grande parte, sem o conhecimento profundo do seu significado. As pessoas imaginam que repetindo as palavras de Jesus, ensinada por ele na oração do Pai Nosso, elas estão orando. Contudo, Jesus não queria nos dar um mantra, ele não queria passar para nós algo apenas para a gente ficar repetindo. Não era essa a ideia de Jesus. Porque Jesus ensina essa oração a partir de um momento que um dos discípulos aproxima e pede para que ele ensine a orar. Então ele ensina a eles esta oração. Esta oração, ela se encontra no Sermão do Monte, que se inicia no capítulo 5, com as bem-aventuranças. E eu quero então, com vocês, ler esta oração, e aí nós dividimos ela em 3 partes. Ela se encontra em Mateus, capítulo 6, do verso 9 ao verso 13. Também aparece no livro de Lucas, mas nós vamos ler aqui um texto de Mateus, capítulo 6, verso 9 ao 13. Diz assim: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? A primeira coisa que eu quero destacar desta oração é que a oração torna real a experiência da presença de Deus. O primeiro ponto que eu estou dividindo esta oração é que
a oração torna real a experiência da presença de Deus. Em Mateus capítulo 6, o verso 9 e 10, destaca isso. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós iniciamos essa oração invocando a presença de Deus. Jesus nos ensina a entrar na presença de Deus, invocando a sua presença, trazendo a realidade, a presença de Deus. Eu me lembro que, acredito que foi talvez, não me lembro se foi a primeira mensagem que eu preguei nesta igreja, mas uma das primeiras mensagens, com certeza, aonde eu falei só sobre a expressão Pai, Pai Nosso. E aí, naquela ocasião, eu disse que essa palavra Pai, Abba, é uma expressão de uma criança que mal consegue ainda falar Pai. E que Cristo está dizendo que nós devemos entrar e invocar a presença do Pai como uma criança que muitas vezes sequer sabe orar, como uma criança que sequer sabe, mas que clama pelo Pai, que invoca o Pai. E é assim que nós devemos começar essa oração. E é interessante que invoca o Pai e invoca o reino do Pai. Pai nosso, venha o teu reino. Em outras palavras, traz o teu reino até nós. Esta palavra do Pai, eu acho significativa, que nos posiciona como filhos. Eu chamo de pai e me vejo dessa forma como filho. Isso é significativo, e ao mesmo tempo ela me aproxima na minha relação agora com Deus. Significa que eu tenho uma intimidade com Deus, mas também vem a seguir a expressão: traz o teu reino, traz o teu reino, venha o teu reino, cumpra o teu reino. Em outras palavras, Pai nosso, reina em mim, reina em mim, traz o teu reino, começa em mim, começa a partir de mim o teu reino. E aí então, eu já não olho Deus apenas como Pai, como talvez o Senhor, mas eu me vejo também como um súdito, que deve a Ele a fidelidade, a honra. Eu me vejo então agora diante do Rei: venha o teu reino. Eu me vejo diante do Rei. A palavra Pai, ela significa para o filho segurança. Pai é a expressão para o filho de um amigo, de um lugar onde encontra-se proteção. Mas ao mesmo tempo que eu vejo o Pai como lugar de segurança e proteção, eu também vejo o Rei a quem eu devo servir. Ao mesmo tempo que eu chamo de Pai, eu me coloco como súdito. É interessante que Jesus faz isso conosco. E Ele nos ensina: Pai nosso, entra na presença dEle. Ele é seu Pai, Ele te abraça, Ele te ama, Ele vai te dar segurança e proteção, mas ao mesmo tempo Ele já também nos diz: vem o seu reino, isto é, eu também preciso me colocar como um súdito diante dEle. Eu vou sim como um filho amado, mas que se compreende também como servo e como súdito. Vem o teu reino. Eu acho isso interessante, né? Porque as duas coisas andam juntas, andam juntas. Ao mesmo tempo que Deus é Pai, Ele é a quem eu devo submissão e honra. Ele é o Rei. Ele é o Rei, e a quem eu devo toda a honra e glória. Vem o teu reino, vem o teu reino. E é isso que Jesus ensina para nós nestes primeiros versos, que nós precisamos invocar a presença de Deus, e experimentar a sua presença como realidade em nossas vidas. Invocamos a Deus como Pai e vivenciamos sim o serviço a Ele como súditos que somos,
E dessa forma, Deus se faz real em nossas vidas. Então nós devemos caminhar e andar com Deus, e não apenas de ouvir falar. Não viver com Deus apenas de experiências pregadas pelo pastor da igreja. Não viver com Deus apenas das experiências contadas por missionários. Mas é necessário que eu entre na presença desse Pai como filho, que eu entre e me veja como súdito que experimenta a realidade deste Deus Pai e Rei, que governa sobre mim, que cuida de mim, que me protege, que me sustenta, que provê as minhas necessidades, que é socorro para mim. Mas é necessário que eu experimente também este Deus, que eu não viva apenas da experiência do outro. Jesus está me ensinando a entrar na presença de Deus e trazer essa presença como realidade para mim, para você, para nós. E é interessante que uma das histórias da Bíblia, e eu sei que é uma das histórias que muitas pessoas gostam, embora ela tenha grande sofrimento em sua história, é a história de Jó. Jó era um homem temente a Deus, o qual Deus se alegrava em Jó. Diz que Deus do céu olhava para Jó e se alegrava com Jó. Entretanto, Deus permite que Jó passe por uma tribulação terrível, por grandes lutas, mas no final desta história, Jó expressa lá no capítulo 42, uma das frases mais bonitas que a gente vê na Bíblia. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Olha que diferença, um homem que era temente a Deus, um homem que era fiel a Deus em tudo, e Deus se alegrava com ele. Entretanto, tudo que ele conhecia de Deus, era só de ouvir falar, mas no final dessa experiência, ele está dizendo: Deus, agora eu tive um encontro com o Senhor, agora os meus olhos te contemplaram, eu tive um encontro com a sua presença. Agora o Senhor é mais real para mim do que antes, porque antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora eu vivo essa experiência. E é o que Jesus está nos chamando, é isso que Jesus está querendo, que você invoque a Deus como Pai, que você o sirva como um súdito, e que essa experiência de caminhar com este Pai servindo, te leve a uma experiência real com o Deus Todo-Poderoso. E Jesus é aquele que faz isto, Ele é que nos leva a esta experiência através do Espírito Santo. Ele derrama sobre nós o Espírito Santo, e Ele nos leva à experiência com o Pai, a uma experiência verdadeira, uma experiência profunda. E é interessante que esta experiência se expressa também agora como Pai Nosso, não só meu Pai, mas Pai Nosso. Eu sempre me invoco com essa palavra, Pai Nosso, né? E eu fico tentando, e olho e falo: Deus, Jesus podia ter vindo e ensinado e disse: quando você orar, ore e fala: Pai meu que está no céu. Não, não é Pai meu que está no céu, Ele é Pai Nosso que está no céu. Porque isso também nos mostra que Deus se faz presente, e a realidade de Deus se torna então presente através da sua igreja, através da comunhão, através da comunidade. E você sabe que eu acho isso tão interessante, porque ele já ensinava isso naquela experiência de Jó. Jó passou por aquelas lutas, e durante a sua luta, durante a sua tribulação, alguns amigos, vieram e ficavam tentando ajudar Jó, no sentido de mostrar para ele que alguma coisa na vida dele estava errada, porque Deus não ia deixar que ele sofresse daquela forma, se ele não tivesse pecado. E eles ficam argumentando, e Jó fica se justificando, e eles argumentando, e Jó se justificando, e este diálogo vai indo assim,
Até que Deus entra na conversa, e Deus está assistindo, né? E fica os amigos lá, conversa com Jó, e Deus está assistindo, até que em determinado momento Deus entra naquela conversa, e Deus chama Jó para o tete a tete. Aí Deus chega para Jó e fala assim: Jó, quem que você está pensando que você é? Porque Jó só ia se justificando, e não é uma questão que Jó tinha pecado ou não, os amigos também não estavam entendendo nada do que aconteceu, eles queriam defender Deus. Nós às vezes somos assim, né? A gente se depara com determinadas situações, você não sabe explicar, mas você tenta defender Deus. Logo a gente já quer justificar Deus, que Deus sabe todas as coisas. Aí nós vemos com aqueles versos todos já decorados, né? O irmão está sofrendo, né? Perdeu, não sei, o irmão, a irmã, aí você já olha para ele e fala assim: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. É que você quer que ele entenda isso? Que perdeu a filha e aquilo coopera para o bem dele? Que perdeu a mãe e aquilo coopera para... E a gente chega com esses versículos. É isso que os amigos de Jó estão fazendo. Eles vêm lá todos cheios, né? Porque Deus é justo e não sei... E Jó fala: não, eu não... E Jó vai se justificando e eles não conseguem vencer Jó, e aí Deus entra na conversa. Aí Deus chega e fala: Jó, olha aqui para mim, o negócio é o seguinte: onde você estava quando eu construí os mares? Aí Jó acho que meio nem dá aquela engasgada, né? Não sei. Onde que você estava quando eu fiz as montanhas? Não sei. Onde você estava quando eu construí o sol? Não sei. Onde você estava? Jó, eu que te fiz, cara. Onde você estava? Quem que é você para dar conselhos? Jó abaixa a cabeça, reconhece a sua pequenez. Deus fala com ele, e é aí que ele tem essa grande experiência que ele fala: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E aí acontece um negócio que eu acho extraordinário também, porque Deus fala assim: Jó, o negócio é o seguinte, você vai agora orar pelos teus amigos, e fala para os amigos, vocês vão lá procurar Jó. Deus fala para os amigos e a Jó, e fala para Jó, você vai orar por eles. E aí eles têm um encontro, e quando eles se encontram, Jó perdoa os seus amigos pelas palavras que eles haviam falado, acusando ele de ter pecado e tal. Jó perdoa, e quando Jó libera o perdão, e os amigos também recebem esse perdão, e aceitam este perdão, diz o texto que a partir dali Jó começou a prosperar novamente. E o que eu quero que a gente entenda é que o Pai Nosso é essa expressão, onde Deus provê a cura para nós, onde Deus provê a bênção para nós, através das nossas relações. Na medida que nós andamos um com o outro, e nós nos perdoamos, nós nos acertamos, na medida que nós vamos produzindo cura um para o outro, a glória de Deus vai se manifestar. Ela se manifesta por meio do seu povo. É assim que Deus se mostra real. É dessa forma, através do seu povo. Você é o instrumento de Deus para mostrar a presença real de Deus àqueles que estão ao seu redor e aos seus irmãos. Este ato que a igreja fez aqui hoje é a maneira que Deus usa para mostrar a sua presença real para a família do Cláudio. É a igreja e comunidade vivendo e abraçando um ao outro, se curando dessa forma um ao outro, que Deus se mostra real. Assim o reino de Deus se concretiza em você, em mim, através de você, através de mim. O reino se torna uma realidade. Jesus está nos ensinando isso aqui. É assim que eu invoco: venha o teu reino e faça a tua vontade. Fazer a sua vontade começa a partir de mim. Na medida que eu deixo Deus reinar em mim e a vontade dele prevalecer através de mim, eu estou abençoando os outros e tornando real a presença de Cristo para os demais, para aqueles que me cercam. A segunda coisa que eu quero destacar desta oração é que a oração autentica a nossa humanidade. Preste atenção, a oração autentica a nossa humanidade, é o que Jesus ensina através dessa oração. Em Mateus capítulo 6, verso 11 ao 12, diz assim: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Está falando de necessidades, o pão, e está falando de perdão, perdoa as nossas dívidas. Essa é uma razão muito clara para nós orarmos. Compreendemos que somos humanos. Quando nós pedimos o pão, nós estamos dizendo a Deus que nós precisamos sim da provisão dEle. Nós precisamos do cuidado dEle. Nós precisamos dEle. E quando nós oramos
pelo perdão, perdoa os nossos pecados, nós estamos assumindo sim que somos humanos, passíveis de erro, pessoas que ainda sim falham por causa do pecado. Por isso pedimos perdão. Isso identifica, isso autentica a nossa humanidade. Não somos Deus, somos seres humanos, cheios de defeitos, cheios de erros. Todos nós somos, todos temos. E sabe que quanto mais eu oro, e talvez seja a sua experiência, quanto mais me aproximo de Deus, mais eu percebo que eu sou um ser humano carente, que precisa ser alimentado e cuidado por Ele, mais eu percebo que necessito do amor de Deus, e que preciso do perdão dEle, e que devo sim, todos os dias, se necessário, me humilhar na sua presença, para que eu aprenda sim, também me humilhar diante dos irmãos. Erro como todos, mas aprendo com os erros, porque isso faz parte de um processo nosso. Por isso a gente pede o pão, por isso a gente deve orar, perdão, perdoa-me. Algumas pessoas às vezes acham que estão acima de todo erro. Existem pessoas que caminham e elas pensam, talvez você já encontrou algumas pessoas assim, você já tenha visto, e você falar para ela, você precisa de Jesus. Ela, não preciso de Jesus, eu sou boa, nunca matei, nunca roubei, e ela vai citar os 10 mandamentos para você, e vai dizer, eu sempre cumpri os 10 mandamentos, e eu vou dizer para você, todos nós falhamos nos 10 mandamentos, você não consegue cumprir nenhum dos mandamentos. Bom, se você for muito melhor que eu, amém, glória a Deus, eu falho. E sabe que, não estou dizendo que todos os dias, acordo e falho nos 10 mandamentos, mas de vez em quando pego o meu pensar, opa, já estou falhando. Por exemplo, se escrever, só citar alguns assim por cima, um dos mandamentos diz assim, não terás outros deuses diante de ti. Aí eu posso dizer para você, eu não tenho, só Jesus é meu Deus. Mas será que não tem aquele dia que você se deixa levar, que você se deixa ser dominado por outras coisas que não é Deus? Não tem aquele dia que às vezes você faz uma opção baseado talvez naquilo que é melhor aos seus olhos do que Deus, do que a sua própria palavra? E quando você faz isso, você está colocando outro Deus, porque você não está ouvindo Deus, você está ouvindo a você mesmo, os seus desejos, os seus sentimentos, sua vontade. E aí nós vamos dizer que a gente cumpre os 10 mandamentos? Bom, talvez você pense, não, esse aí, pastor, eu não erro. Bom, só eu que erro, mas você não erra. Talvez você possa pensar então, diz para nós não fazermos nenhuma imagem. Opa, não, eu não tenho nenhuma imagem. Na minha casa, de imagem de escultura, eu não faço nenhuma, pastor. Mas se você for na minha casa também, não tem nenhuma imagem. Mas será que não tem vezes que a gente constrói imagem, sim, em nossos corações, e colocamos ela ali, a imagem daquilo que nós projetamos tanto para nossas vidas? Algumas pessoas fazem imagem profissional, e elas vivem e colocam todo o esforço do seu viver para alcançar aquilo que elas sonham profissionalmente. Outras pessoas constroem imagem, talvez a imagem do filho, da mãe, não sei, uma imagem no coração, e ele vive a sua vida integralmente para aquilo, e não pode servir a Deus em nenhum outro momento, porque todo o seu esforço, toda a sua dedicação está voltado para aquilo que ela colocou ali no coração. Não, eu não tenho tempo para Deus, eu só tenho tempo para o meu pai, ou para a minha mãe, eu só tenho tempo para o meu filho, eu só tenho tempo para o meu trabalho, eu só tenho tempo para... Às vezes você tem uma imagem dentro do seu coração. Um dos mandamentos diz assim que devemos guardar o sábado. Você tem guardado o sábado? Mas talvez você nem sabe o que é o sábado. Muitas pessoas acham que guardam o sábado porque guardam o dia do sábado. E às vezes nem entende o que exatamente Deus queria quando falou de guardar o dia do sábado.
A palavra que nós traduzimos sábado, né? Sabate, significa descanso. A ideia é que no 7º dia, depois do homem trabalhar durante 6 dias, no 7º dia ele descansasse. A ideia do descanso era que ele pudesse desfrutar do seu trabalho feito e realizado durante os 6 dias, e que nesse 7º dia ele pudesse desfrutar disto, ciente e na certeza de que tudo que ele tem provém do próprio Deus, e que não é mão, não é o seu trabalho, não é o seu esforço que produz o seu ganho, mas é sim a ação de Deus através da sua vida que produz o seu ganho. Tudo que ele possui de dom, de saúde, tudo que Deus deu de oportunidade, provém de Deus. A oportunidade de trabalhar numa empresa, a oportunidade que você teve de estudo, a oportunidade de ser cuidado por tudo provém de Deus. Guardar o sábado, o 7º dia, o dia de descanso, é você honrar a Deus no 7º dia, a partir de tudo aquilo que Deus tem lhe dado, ser grato. É o dia de você abraçar a família e tomar um sorvete com eles, descansar, aproveitar o que Deus te deu. É o dia de você abraçar seu esposo, sua esposa. É o dia de você vir na igreja e abraçar os irmãos, ter comunhão com os irmãos. É o dia de você se alegrar. Aí a pessoa fala, eu guardo o 7º dia. Aí você vai lá, está lá emburrada lá. Você acha que isso é dia santo para Deus? É o dia de você se alegrar. É isso mesmo, vai lá, faz um churrasco, chama os amigos, se alegra porque Deus é bom. É o dia de você festejar com Deus, é o dia de você honrar o nome de Deus. Faz uma feijoada e me chama, e eu vou me alegrar com você, Deus é bom. É o dia. Sabe, então, no fundo a gente peca, e às vezes achamos que não pecamos, e nós vivemos, por isso todo dia tem que dobrar o joelho e falar, misericórdia Deus, eu sou mesmo pecador. E eu nem vou entrar no último, né? Falar da cobiça, né? Melhor ficar quieto. Quem que nunca aqui teve uma pontinha de inveja, de ver a vitória do outro? Gente, cuidado com o coração, cuidado com o coração. É isso, Jesus está dizendo que nós precisamos reconhecer através disso que nós somos humanos, que nós pecamos, que nós erramos. Reconheça, é tempo de mudar, né? Deus nos criou perfeito, é verdade, nos criou para amarmos uns aos outros, para servirmos uns aos outros, e quanto mais oramos, mais nos aproximamos desse amor, e mais aprendemos a amar. Nós precisamos orar mais, e graças a Deus, que aí nossa igreja aqui, ó, você tem a oportunidade de fazer isso, na vigília de oração, você tem a oportunidade de fazer isso nas quartas aqui de oração, você tem a oportunidade de fazer isso pela manhã, também nos domingos. Gente, quanto mais orarmos, mais nos tornamos humanos. Quanto mais deixamos de orar, menos humanos nos tornamos. Porque o orar faz com que nós percebamos verdadeiramente quem somos. E dessa forma podemos sim ser trabalhados pelo Espírito de Deus e nos aproximarmos mais daquilo que Deus quer que sejamos. O ser humano não é este ser que a gente tem visto na TV, vingativo, violento, que nós assistimos todos os dias nas reportagens. Não é não. O ser humano foi criado por Deus, um ser amoroso, a sua imagem e semelhança. Este ser que a gente vê agredindo ao outro, brigando por todas as coisas, né? Cada cena, cada dia que você assiste, você pensa que já viu tudo, aparece uma coisa nova lá, terrível. Isso não é humanidade, não foi isso que Deus criou, não foi assim que Deus fez o homem. Por isso, a oração é importante, muito importante. Se nós queremos ser mais a imagem de Deus, nós queremos viver mais o amor, nós precisamos orar mais. E a terceira razão, a oração é o veículo promotor de uma vida vitoriosa. Você quer experimentar vitória na sua vida? Ore. Ore, ore, ore,
ore. Já diziam os antigos, né? Quem ora muito, muito o quê? Vocês não conhecem, os antigos falavam, né? Ninguém aqui? Muito poder, muita unção, muita bênção. Quem ora muito, mais conhece de Deus, mais se aproxima do Pai, mais o Pai derrama da sua graça e bondade. Qual é o pai que não gosta daquele filho que está sempre próximo a ele, que está sempre íntimo com ele, andando lado a lado com ele, aprendendo com ele? Precisamos orar. Oração é o veículo para a vitória. Ele promove vitória. A igreja que quer ser vencedora precisa orar. Mateus 6,13 diz para nós: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Através da oração, você pede a proteção de Deus. Através da oração, você derrota Satanás. O crente que ora muito verá o poder de Deus. Mais vitória terá na sua vida. Aquele que não ora, como eu disse, vai se desumanizando. E mais o inimigo vai poder cravar as suas unhas, né? A Bíblia diz assim que o inimigo anda ao derredor como um leão, não é? Querendo tragar. Aquele que se distancia de Deus, vai deixando de orar, ele vai se distanciando de Deus, mais fácil vai se tornando para que o inimigo possa pegá-lo. Em Efésios capítulo 6, verso 18 e 19, o apóstolo Paulo, escrevendo, após ele ter descrito um pouco sobre esta batalha espiritual que nós vivemos, ele diz assim: orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. E aí ele pede oração por ele também. Ore também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho. Eu faço das palavras do Paulo as minhas palavras. Ore também por mim. Oremos uns pelos outros. A oração, gente, é algo sobrenatural. Às vezes a gente quer ver sobrenatural, mas a oração já é algo sobrenatural. Quando você ora, você está falando com Deus que criou todo o universo. Você sabe o sol que foi criado, tão bonito, que aquece a nossa... Foi Deus que fez. E quando você ora, você fala com o Criador deste sol. Quando você ora, você fala com aquele que fez a lua. Quando você ora, você fala com aquele que mantém a terra firme. É esse Deus que faz com que a vida continue. Esse Deus te convida para falar com Ele, para acessá-lo, para estar na presença dEle. Isso é sobrenatural. Quando eu me vejo diante de Deus, eu sei que Deus ouve minhas orações. O Deus que tudo fez, que tudo criou. O Deus que abriu o mar, o Deus que enviou as 10 pragas no Egito, o Deus que derrubou Golias, este Deus ouve minha oração, este Deus de todo poder. Por isso a oração é algo tremendo e maravilhoso. A oração é um falar com Deus, onde nós somos filhos, que chega a um pai e expressa o coração ao pai. Isto é orar. Orar é algo maravilhoso demais, e que às vezes não fazemos, porque muitas vezes nós transformamos nossas orações em ritos, e aí o orar se torna até algo chato. Sabe quando você começa a transformar aquilo em rito, e você começa só a repetir? Nós falamos isso hoje de manhã, né? E você vai lá e você repete apenas orações. Deus quer conversar com você, e às vezes eu oro com Deus das maneiras mais diferentes, mais loucas que vocês podem pensar. Oro quando estou ali escrevendo a mensagem, pergunto para Deus: é isso mesmo, Deus, está certo? Oro quando estou andando, estou dirigindo o carro, oro
Oro muitas vezes sim, de joelho, com a cara no chão, porque o momento eu sinto que aquele é para isso, e oro. Outras vezes eu deito no chão e fico lá tirado, falando com Deus, e falo: Deus, estou aqui, sou teu filho, quero ficar contigo, e fico ali, oro das mais diversas formas. Mas acima de tudo, o que Deus está olhando é o meu coração, é o seu coração. E só a oração pode nos levar ao caminho da vitória. Porque só a oração vai fazer que os nossos corações se quebrantem e encontrem o caminho de Deus para nós. Porque se eu não estiver em oração constante, eu vou sendo guiado pelo meu próprio querer, minhas próprias vontades, meus próprios desejos. E eu preciso sempre orar para que a vontade de Deus seja sobre mim estabelecida. É oração que faz isso conosco. Então eu quero concluir e dizer aqui para vocês, reafirmar o que eu disse: a oração torna real a experiência da presença de Deus. A oração torna real a experiência da presença de Deus. E eu tenho certeza, eu poderia contar aqui de experiências inúmeras, orando, onde Deus se mostrou tão real para mim. E eu creio que você também já viveu experiências assim. A oração autentica a nossa humanidade. A oração, ela é feita por aqueles que reconhecem a existência de um Deus. E só de você fazer isso, você já está reconhecendo que você é menor. Porque senão você não oraria. Agora, quando eu oro, eu estou já olhando para Deus e dizendo: Senhor, eu sei que Tu és Deus. E é por isso que eu oro. E isso autentica a minha humanidade. Me faz sempre olhar e me lembrar que eu sou falho e que eu preciso dEle. A oração é o veículo promotor de uma vida vitoriosa. Se você quer ser vencedor, ore. E olha, aprenda a orar. Hora após horas, após hora, após hora. Eu sempre falo isso para as pessoas. Não sei se me ouvem. Não ora 10 minutos. Mas oração de 10 minutos, não me leve a mal. Eu vou usar aquelas expressões que os irmãos pentecostais gostam: não passa do teto. Não estou dizendo, às vezes pode ter um momento que a oração de 1 minuto pode resolver tudo. Pode sim. É aquele momento, né, que você consegue expressar em 1 minuto todo o seu coração a Deus, talvez por um desespero. Já viu? O carro vai bater e você grita, né? Deus, socorro, não tem mais tempo mesmo, né? Aí Deus ouve você na sua misericórdia. Mas eu quero dizer para você, Deus, Ele tem prazer naqueles que o buscam, naqueles que param para ficar se deleitando na presença dEle. 10 minutos você não consegue fazer isso. Eu falo para você porque de experiência própria. Quando a gente para fazer isso, 10 minutos, sabe o que acontece? A tua cabeça primeiro começa a pensar no que você tem que resolver. Não é assim? Você fala: eu vou orar a Deus, eu vou me centrar no Senhor. Aí você já começa a pensar: eu tenho que levar a palavra lá para o céu, eu tenho que fazer não sei o quê, é o irmão que está esperando não sei o quê, é a irmã que me ligou. E você vai ver, passou já os 10 minutos e você sequer conseguiu, contemplar Deus. Então, quando você for fazer a sua oração, vai ter esse tempo, coloca tudo para fora nesse tempo. Põe tudo que vir em tua mente. Deus, olha, lembra lá da irmã que pediu oração, o irmão lá, Senhor, olha tal. Aí você, na hora que você não tiver mais o que falar, aí você fala: bom, agora vai ser meu coração e o Senhor, Deus. E aí você começa a deixar seu coração diante dele. E você vai ver que ele vai vir e vai te abraçar. Ele vai ministrar em você. Você vai sentir uma paz, uma alegria que não é indescritível. Só aqueles que têm esse encontro com Deus sentem. Mas é preciso que você pare. Eu quero dizer para você, ultrapasse os 10 minutos. Ore, hora após hora, após hora, após hora. Você está disposto a isso? Em Amós 3:7, diz assim: certamente o Senhor, teu Deus, revela os seus segredos para os seus. Acontece que nós somos uma geração da velocidade, do fast food, e a gente não consegue parar para ouvir Deus. Deus quer te ouvir, Deus quer te abraçar.
Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.